Sejam bem-vindos à videoaula de Geografia. Sou o Tenente Araújo, e o tema da aula aborda a estrutura e dinâmica da Terra. A atual configuração dos continentes na superfície da Terra resultou de um processo que levou à fragmentação e ao afastamento das terras emersas, a partir de um bloco único, denominado Pangeia. Nessa videoaula, temos como objetivos: explicar a teoria da deriva continental, explicar a teoria da tectônica de placas, descrever os movimentos de placas tectônicas e explicar as origens dos sismos. A Terra teve origem há cerca de 4,6 bilhões de anos, resultando da agregação de poeira cósmica e do bombardeamento de material rochoso atraídos pela força gravitacional. Essa formação ocorreu muito tempo depois da origem do universo, há cerca de 13 a 15 bilhões de anos, com uma grande explosão, o Big Bang. De sua origem até o estágio atual, a Terra passou por diversas transformações geológicas, que podem ser estudadas analisando-se as camadas rochosas e os fósseis nelas encontrados. Essas camadas representam registros dos acontecimentos passados e permitem compreender a evolução do planeta. Enquanto a vida se transformou e se desenvolveu, a crosta terrestre também se modificou. O primeiro grande bloco continental formado foi a Pangeia, do grego pan, o todo, e geia, a terra, ou toda a terra. Ao longo de milhões de anos, a Pangeia se dividiu em duas porções, Laurásia e Gondwana, que também se fragmentaram e deram origem aos atuais continentes, como você verá adiante. A teoria que explica a origem do planeta Terra é apenas uma hipótese. No início, ele foi, muito provavelmente, uma grande massa incandescente que apresentava em alguns pontos frias camadas rochosas. Envolta em gases, a Terra sofria ataques de pedaços de rochas, meteoritos e restos de planetas mais antigos, que abriam grandes crateras em sua superfície. Ao mesmo tempo que perdia pedaços, e estes afundavam no manto derretido e se fundiam novamente, a crosta terrestre tornava-se mais grossa. Quando isso acontecia, eram emitidas nuvens de gases que envolviam todo o planeta. Esses gases deram origem a grande parte da atmosfera terrestre, porém essa atmosfera primitiva ainda não continha oxigênio. O oxigênio só passou a fazer parte da atmosfera quando os organismos fotossintéticos evoluíram. Vulcões lançavam lavas e mais gases sobre a superfície que se formava, e as lavas ajudavam a engrossar a crosta. Os gases eram lançados na atmosfera juntamente com o vapor proveniente do resfriamento da Terra, e as nuvens formadas condensavam-se, fazendo com que caíssem as primeiras chuvas na crosta já resfriada, formando os primeiros lagos e oceanos nas partes mais baixas do relevo. Posteriormente, nas porções mais elevadas da superfície desenvolveram-se os primeiros continentes e as primeiras montanhas. Em seu processo de formação, a Terra conheceu altíssimas temperaturas. Grande parte do planeta se fundiu e houve uma acomodação desigual de seus componentes. Os materiais mais pesados afundaram e formaram o núcleo, os mais leves flutuaram para a superfície e formaram a crosta. Assim, o interior da Terra formou-se com três diferentes camadas: a crosta, parte externa, o manto, a camada intermediária, e o núcleo, composto de materiais mais densos, separados por um manto. No século XVI, quando foram confeccionados os primeiros mapas mundi com relativa precisão, observou-se a coincidência entre os contornos da costa leste sul-americana e da costa oeste africana. Surgiram, então, hipóteses de que os continentes não estiveram sempre em suas atuais posições. Entretanto, somente em 1915 o deslocamento dos continentes foi apresentado como tese científica, a teoria da deriva continental, por um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener, de 1880 a 1930. Ele propôs que há cerca de 200 milhões de anos teria existido apenas um continente, a Pangeia, que em determinado momento começou a se fragmentar. Alexander du Toit, de 1878 a 1948, geólogo que lecionou na Universidade de Johannesburgo, na África do Sul, foi um dos maiores defensores da teoria de Wegener. Ele considerava que a Pangeia se dividiu primeiramente em dois grandes continentes, a Laurásia, no hemisfério norte, e Gondwana, no hemisfério sul, que continuaram a se fragmentar, originando os continentes atuais.
Antes da apresentação da teoria da deriva continental feita por Alfred Wegener, outros cientistas e pensadores contemporâneos e também muito anteriores a ele fizeram proposições semelhantes com relação ao ordenamento da litosfera e à forma dos continentes. Entre elas estão as ideias de Abraham Ortelius, cartógrafo belga que é considerado o pai do Atlas moderno e que, ainda no século XVI, escreveu sobre a união pretérita dos continentes tendo como base a sua geometria. Embora as ideias de que os continentes estiveram outrora encaixados tenham se propagado com o passar do tempo, elas ganharam força a partir do século XIX sem que houvesse, entretanto, a sua sistematização e maior explanação a respeito dos motivos e mecanismos que levaram à disposição atual dos continentes. A teoria da deriva continental de Wegener se originou da observação do desenho das costas da América do Sul e da África, as quais possuem formas complementares que parecem se encaixar perfeitamente. Diferentemente dos seus antecessores, o meteorologista fundamentou as suas ideias com base nas similaridades físicas, geológicas e fósseis encontradas em porções de terra separadas pelos milhares de quilômetros que formam o Oceano Atlântico. O aperfeiçoamento dos estudos do assoalho oceânico fez com que, na década de 1960, surgisse uma teoria que viria corroborar com a deriva continental e explicar a formação da litosfera e o porquê de haver o deslocamento das massas continentais. Trata-se da teoria das placas tectônicas ou da expansão do assoalho oceânico. Identificou-se que a litosfera, camada mais externa do planeta Terra, é formada por grandes blocos de rocha que comportam tanto os continentes quanto o fundo dos oceanos. Esses blocos se encontram em movimento lento e constante sobre o magma, o que é causado pelas chamadas correntes de convecção. A teoria da deriva continental, em conjunto com a tectônica de placas, é a mais aceita e utilizada para a explicação da formação dos continentes e configuração atual da litosfera terrestre. A movimentação das placas é lenta, contínua e ocorre no limite entre elas. Esse deslocamento leva bastante tempo e é responsável por diversas transformações e fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como a formação de montanhas e vulcões, terremotos e aglutinação ou separação dos continentes. A partir da comprovação da movimentação dos continentes assentados nas placas tectônicas, foram apontados 3 tipos de movimentos tectônicos. Nesses limites, uma nova crosta é formada. O movimento e divergência pode ocorrer tanto pela separação de placas dos oceanos, quanto no continente. Os 3 tipos básicos de limites de placa são: limites convergentes. Nesses limites, a crosta é destruída, enquanto uma placa mergulha sob a outra. No movimento convergente, as placas aproximam-se e chocam-se umas contra as outras. Quando o movimento convergente ocorre entre uma placa oceânica e uma placa continental, a primeira retorna ao manto, enquanto a segunda enruga-se, formando dobras. Isso ocorre porque as rochas das placas oceânicas são mais densas que as rochas das placas continentais. Quando ocorre um choque entre 2 placas oceânicas, apenas uma das placas afundará, no caso, a mais densa entre as duas. Quando o choque ocorre entre 2 placas continentais, não há afundamento das placas, visto que a densidade das duas é a mesma, logo, ambas sofrem dobramento. Um exemplo desse tipo de choque foi o que ocorreu entre as placas sul-americana e a placa de Nazca, que deu origem à Cordilheira dos Andes. Limites divergente. No movimento divergente, as placas afastam-se umas das outras, formando fendas e rachaduras na crosta terrestre. Assim, quando ocorre o movimento das correntes convectivas ascendentes, o magma do interior da Terra atravessa as fendas, sendo levado para a superfície. O magma, então, resfria-se e é acrescentado às bordas das placas, que aumentam de tamanho. A separação das placas oceânicas dá origem a dorsais mesoceânicas, cadeias montanhosas submersas no oceano, que provocam expansão do fundo oceânico, originando terremotos e vulcões. Já a separação das placas continentais pode originar terremotos e formar vulcões e vales em rift, regiões em que a crosta terrestre sofre uma fratura, provocando afastamento das porções vizinhas da superfície terrestre, como aqueles encontrados no Golfo da Califórnia. Limite transformante. No movimento transformante, as placas deslizam umas em relação às outras, provocando rachaduras na região de contato entre as placas. Nesse movimento, não há destruição nem criação de placas, podendo, em alguns casos, originar falhas.
O Brasil situa-se no centro da placa sul-americana, que possui uma área de 43,6 milhões de quilômetros quadrados e aproximadamente 200 quilômetros de espessura. Por estar localizado exatamente no centro da placa sul-americana, o Brasil quase não sofre grandes abalos. Os dobramentos modernos são estruturas geológicas que se originaram em virtude das ações do tectonismo e correspondem à formação de cadeias montanhosas, apresentando as maiores altitudes do planeta. Os dobramentos modernos são considerados de origem recente, com cerca de 250 milhões de anos desde o início de sua formação. Sua localização ocorre, na maior parte, em regiões com relativa instabilidade geológica, graças ao fato de se originarem do choque e interação entre duas placas tectônicas. Curiosidade: se esses são os dobramentos modernos, onde estão os dobramentos antigos? Dobramentos antigos é uma expressão não mais usual para se referir aos crátons ou escudos cristalinos, também conhecidos por maciços antigos, ou seja, os escudos cristalinos nada mais são do que dobramentos com formação geológica antiga. Por isso, eles mais tempo para sofrerem alterações em suas composições e passarem pelos efeitos das ações dos agentes exógenos de modelagem do relevo. Sismologia é o estudo dos abalos sísmicos, com finalidade de compreender e determinar os mecanismos envolvidos na tectônica de placas, bem como suas causas e distribuição sobre o globo terrestre, na tentativa de prevê-los. As ondas sísmicas emitidas pelos terremotos podem ser detectadas, registradas e analisadas. Desta análise pode-se obter informações sobre a localização precisa do terremoto, epicentro, sua profundidade, energia liberada, o mecanismo gerador do abalo, e o meio que as ondas percorreram para chegar ao local onde foram geradas até o sensor que as detectou. O sismograma busca caracterizar um sismo a partir do foco, ou hipocentro, é a localização onde ocorreu a liberação de energia, epicentro, é a projeção vertical do foco na superfície terrestre. Profundidade focal, é a distância entre o foco e o epicentro. Profundidade do sismo, distância epicentral, é a distância angular entre o foco e a estação que registrou o sismo. Magnitude, é uma medida da energia que foi liberada pelo sismo. E intensidade, é a estimativa dos danos causados pelo sismo. Na videoaula vimos que as placas tectônicas são estruturas rochosas que se movimentam constantemente e lentamente sob o manto. A colisão entre placas tectônicas promove um choque entre elas que gera a formação das grandes cadeias montanhosas, chamadas conceitualmente de dobramentos modernos. A movimentação das placas tectônicas foi explicada por meio da chamada teoria de tectônica de placas. As placas tectônicas são classificadas conforme a sua localização geográfica em continentais, oceânicas e continentais e oceânicas. As placas tectônicas, situadas na crosta terrestre, movimentam-se mediante a ação do magma do manto por meio das correntes de convecção. Os limites entre as placas tectônicas são classificados em divergente, convergente e transcorrente. Lembra-se de acessar os conteúdos, e boa aula!